Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui novamente, participando dessa noite de aprendizado, dessa noite de estudo, trazendo aí a nossa colaboração dentro dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que tanto nos ajudam a entender os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas não só a entender as nossas dificuldades, também nos ajuda e nos dá o suporte, o trabalho imprescindível de renovação interior que a gente precisa realizar dentro de nós mesmos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos irmãos internautas também. A gente percebe que há um número cada vez mais crescente daqueles que acompanham o nosso trabalho pela internet, o que aumenta sobremaneira a nossa responsabilidade aqui em estar representando a doutrina espírita e os postulados espíritas para aqueles que nos ouvem. Eu falei ali com o Sérgio um pouco mais cedo que são 3 públicos que nos escutam. Os daqui presente, os que se encontram do outro lado da telinha, na internet, e os desencarnados. Então, é uma responsabilidade triplicada, né? Então, que a espiritualidade realmente nos inspire a fim de que a gente possa desenvolver bem um trabalho. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos amigos aqui, Arley Xavier e Mário Lúcio, 2 estudiosos da doutrina espírita, que estão sempre aí colaborando nos trabalhos da casa e do movimento espírita de uma maneira geral. Vamos começar com a primeira pergunta aqui com o nosso companheiro Mário. Boa noite a todos. O agradecimento é nosso. Essas oportunidades de amor que Jesus, através dessa casa querida, dessa casa de amor, dessa casa de caridade, nos oferece. Então, o agradecimento é nosso. E esses públicos que nos assistem, é acréscimo de responsabilidade para que o nosso trabalho se desenvolva da melhor forma possível. Iniciando, boa noite a todos. Gostaria de saber qual o significado da missa do 7º dia na doutrina espírita. Parece assim, nos anais espíritas. É isso mesmo, né, Ives? É isso mesmo, né? Na doutrina espírita, ela não tem significado. Ela tem significado na Igreja Católica, porque na casa espírita não se celebra missas. Então, quem teria maior autoridade para falar sobre isso aí, apesar de eu ter nascido em família católica e ter participado e ter assistido os rituais católicos até lá nos anos 90, começamos a estudar a doutrina espírita bem antes, né, lá nos anos 70, do século passado, nós já começamos a estudar a doutrina espírita, mas ainda preso a algumas coisas, nós assistimos missa até lá nos princípios dos anos 90. Foi quando nós passamos a dedicar diretamente à doutrina espírita. Então, o número 7 também não tem muita coisa, né? Tudo que rege o universo é a inteligência, não são os números. Os números foram, Deus na sua infinita misericórdia, Ele mandou uma aqui para dividir o dia em horas, as horas em minutos, minutos em segundo, a semana, 7 dias uma semana, 30 dias um mês, 360 dias um ano, para que nós controlássemos os nossos acordos, nossos contratos físicos, no plano físico. Então, isso aí, o tempo não existe quando a gente realiza um trabalho que nos empolga. A realidade é esta. Então, no tempo, os dias, as divisões em dias e meses, isso aí é para atender às nossas necessidades no plano físico aqui. E a missa, por exemplo, orar para o morto, é o nosso dever. O nosso dever porque realmente é a forma de nós não que a morte tem a condição de ser como se fosse uma grande cirurgia. Então, ele vai entrar no mundo espiritual com dificuldades. E o choro vai perturbar, porque ele recebe todas as vibrações nossas aqui. É uma experiência que nós temos quando nós convivemos muito com a nossa mãe nos últimos anos de vida dela, e já estávamos trabalhando na casa espírita. Antes dela desencarnar,
a dirigente da nossa casa nos falou, mãezinha não está bem, né? Eu falei assim, não está. Ela falou assim, continua seu trabalho aqui e chegou a hora dela ir embora. É questão só de dias, mas não precisa de chorar. Ela tá sendo atendida, está sendo assistida no hospital, é questão só de dias. No dia que nós recebemos a informação, ela tinha desencarnado, nós fomos lá no hospital, naquele dia até não foi tão difícil, não. Mas no sábado, nós amanhecemos assim, bem para baixo, né, como se diz. Aí, quando foi à noite, na reunião mediúnica, ela falou assim, não chora, não. Continua o trabalho, porque o choro perturba ela de lá. Então, nós estamos com a pergunta aqui também, então nós não vemos assim significado, não, porque a doutrina espírita não tem rituais, não tem cerimônias. Quem explicaria melhor isso aqui seria o representante das nossas co-irmãs cristãs católicas, porque eles é que tem esse missa do 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, o dever de orar para aquele que faleceu e não faleceu em condições boas é muito importante para todos nós, principalmente os familiares. Quando eu oro a alguém que não tem necessidade de prece, que está bem, a prece será distribuída, outro receberá. O espírito do cantor Cristiano Araújo tem relação, por isso nós vamos responder as duas. Ele recebe uma proteção especial devido a um país inteiro de lamentações e choro? Não, pelo contrário. A lamentação e o choro vai perturbar ele. Se ele não tiver uma proteção especial contra essas lamentações e esse choro, vai influenciar ele vai sofrer terrivelmente lá. Essas vibrações negativas do choro, né? Então ele recebe todas, né? E será que ele sabe do seu corpo sendo filmado na autópsia e espalhado nas redes sociais? É mais um problema para ele, para o sofrimento. A autópsia, se o espírito não tem mérito, se ele desencarnou em dificuldades, é problemático, absurdo, porque muitas vezes ele sente o corpo ser cortado, né, como se estivesse passando por uma cirurgia ao vivo, e o sofrimento é muito grande. Então são situações, a única forma de nós melhorarmos para ele é a oração por ele. O choro perturba, a manifestação negativa perturba, esse auê, né, esse alarde nas redes sociais perturba. Então, o velório barulhento perturba. A única forma de nós ajudarmos quem passou por uma morte, principalmente o desencarne violento, é a oração. É a prece, a oração, a concentração para com ele. Não tem outra forma, principalmente quando o espírito passa por essas situações, a autópsia, ou também, que é a mesma situação, da cremação. Então, são situações que, se o espírito não tiver méritos, muito mérito, não estiver trabalhando na doutrina espírita, não tiver parentes que estão trabalhando acentuadamente na doutrina espírita, ele pode ter imensas dificuldades nesse momento do desencarne. Então, há um cuidado muito grande, principalmente dos parentes, nesse sentido, que as vibrações chegam todas a ele. Então, aprendermos, disciplinarmos para podermos, na hora da morte de um ente querido, não fazer ele sofrer mais do que ele já sofrendo nessa grande cirurgia que ele está passando, que é a morte do corpo físico, principalmente a morte violenta. Obrigado pelas perguntas. Só fazendo uma consideração na pergunta anterior, a questão da missa de 7º dia, a gente sabe que o número 7, fugindo de toda a questão mística, e fugindo também de toda a questão esotérica, mas a gente sabe que o número 7, inclusive há algumas pesquisas do Haroldo Dutra Dias, dentro dessa questão dos números, envolvendo os processos cíclicos de evolução da humanidade, a gente sabe que o número 7 ele traz uma representação cíclica, evolutiva, dos espíritos, né? Mas isso é muito relativo.
Tanto é assim que a reencarnação ela se completa dos 7 aos 7 anos. Jesus ele fala perdoar 70 vezes 7, missa de 7º dia, 7 corpos espirituais, 7 esferas espirituais também. Então o número 7 ele guarda alguma coisa que a gente não sabe explicar e não tem conhecimento, mas que tem alguma relação com o processo cíclico de evolução. Os números, né, eles têm sim. Agora, é sempre muito relativo, porque mesmo dentro de um processo cíclico que a espiritualidade determina, a fim de que naquele período haja determinada evolução, e não há, pode haver um prolongamento, né, daquele período traçado pela espiritualidade. Então, é muito relativo isso aí. Nem dei boa noite, né, gente? Boa noite. A pergunta que nos chega é muito interessante, né? E diz assim: vocês palestrantes têm noção da importância da palavra de vocês para nós ouvintes? Nós carregamos o que aprendemos com vocês para o nosso cotidiano, como se fosse o Santo Graal. Olha o exagero também, hein, gente? Até que ponto a vaidade é um entrave para vocês? Como vocês reagem a elogios? Eles são dispensáveis ou necessários aos palestrantes? Bom, isso aqui cada um responde por si, né? No caso, a vaidade é um entrave para qualquer um, em qualquer esfera de atuação. Para nós palestrantes, se torna um problema ainda pior. E por que eu digo pior? Porque o nosso compromisso é de levar uma moral do Evangelho livre, né, dos entraves, livre das distorções, livre de qualquer tipo de apequenamento. Quando a gente se envaidece por algo, quando a gente se torna refém dos elogios, a gente se apequena. E eu digo se apequena por quê? Porque a gente começa a se achar mais do que realmente é, e com isso há um relaxamento do nosso esforço em buscar mais. Tá certo? Então é prejuízo para quem cultiva essa questão da vaidade. No meu caso, eu não costumo ligar muito para elogio, não, porque eu sei do meu comprometimento espiritual, eu sei que, no fundo, a gente está aqui pagando dívida. Então, quando se paga dívida, a gente não faz mais do que... Quando alguém paga um carnê, né? Quando alguém paga alguma dívida ali, né? Você sente um alívio, né? É assim que quem é comprometido se sente quando realiza algum trabalho, né? Então, como a gente ainda tem muitos compromissos aí, a gente não pode cair no erro de deixar se levar pelos elogios. Porque, além de haver um apequenamento, o que ocorre? Uma escravidão também. Quando a gente é acostumado a receber elogio, lisonja no caso, né? Porque o elogio, às vezes, ele é uma forma de incentivo também. Mas o problema não é o elogio, o problema é o elogiado. O problema não é aplaudir, o problema é o aplaudido. Então, quando a gente vai refletindo sobre isso, a gente vai se policiando melhor, a fim de que os elogios, a gente possa não acreditar neles, sabe? A gente não pode acreditar muito nos elogios. Eu costumo, sempre, quando eu acabo uma palestra, no meu caso particular, e que principalmente minha mãe está assistindo, eu gosto de consultar ela. Eu chego e falo assim: mãe, e aí, que nota? Ela, 5,5. Ela vira 6. Sabe? E eu me conforto com aquilo, né? Então, assim, eu escutando ela, me dá esse regramento de não cometer, né, nenhum desaire no sentido de me achar mais do que eu realmente sou. Porque isso só prejudica a gente. A gente está todo mundo para contribuir. Para que um trabalho desse aconteça, é preciso que alguém venha filmar, é preciso que alguém abra o centro para que a gente possa estar aqui. Então, é um esforço conjunto para que uma coisa boa possa acontecer. Quando a gente se envaidece, quer dizer que a gente acha que
fomos nós unicamente os responsáveis pelaquele evento positivo, sendo que são várias mãos que colaboram para que aquilo aconteça. Quando a gente passa a refletir disso, a gente começa a impessoalizar, né, vamos dizer, nem sei se essa palavra existe, mas tornar impessoal, né, as nossas atividades. Isso aí facilita muito, né? E a gente não... Exemplos de humildade é o que não nos faltaram na doutrina espírita, em toda a história do cristianismo, a fim de que a gente pudesse pautar a nossa conduta. O próprio Chico Xavier, né, ele brincava, meu nome é Francisco, por quê? Você tira o Fran, fica o Cisco, né? Esse sou eu. E ele sempre, quando ele recebia elogio, ele, não, que isso, eu sou um verme. Olha só, eu sou um verme. E Emmanuel ainda falava assim, ó, não menospreza o verme. Tá? Porque você sabe a função do verme na natureza? E aí ele deu uma aula de biologia para o Chico. Falou assim, ó, o verme tem essa função. Né? E aí? Aí o Chico virou e falou assim, então, eu sou um subverme. Então, não há por que se envaidecer, sabe? No livro Tao Te Ching, de Lao Tse, tem uma passagem muito bonita que ele fala assim, aqueles que realizam grandes coisas e delas não se envaidecem, esses construíram o céu em si mesmo. Esse construíram um paraíso em si mesmo. Então a gente tem que estar a caminho dessa construção, a fim de que os elogios, a fim de que os aplausos não nos coloquem empecilhos para a continuidade do trabalho. Então eu sempre gosto de me considerar como um devedor realizando a tarefa, a fim de que eu possa não cair nessas armadilhas que são muito sutis. E que se a gente não tiver muita vigilância, a gente deixa se levar com ela. Claro que vaidoso a gente é, mas é preciso com que a gente esteja sempre ali freando os impulsos mais exacerbados, né, dessa questão da vaidade aí. Os 8 segundos, né? Bom, gente, eu tenho 3 perguntas. Cada pergunta tem uma certa nuance, né? Uma certa derivação. Mas, no cerne dela, as 3 têm o mesmo conjunto de ideias. Eu vou responder as 3, que aí a gente já, né, de certa forma, já consegue contemplar 3 pessoas aí que fizeram a pergunta. O primeiro é o seguinte, acreditar que eu vou encontrar pessoa da família que desencarnou após a minha morte pode prejudicar a minha evolução e a evolução do espírito que já desencarnou? Qual o melhor caminho que devo seguir? Acreditar que vou encontrar pessoa da família que desencarnou após a minha morte pode prejudicar minha evolução e também a do espírito desencarnado? De forma nenhuma. Isso não tem nem conexão, né? Interessante que a segurança divina, vamos deixar assim, ela olha muito para o processo de equilíbrio e harmonização dos espíritos. Evidentemente que tudo que for causar, que for levar para o ser humano ficar harmonizado, a própria lei divina ela já conspira para que isso possa acontecer. Olha, qual é o lugar que nos dá tanto conforto que a criança tem, né? Nos braços dos pais, da mãe, na família? Nós nos sentimos seguros dentro da nossa própria casa. Os familiares não são conforto para nós, não são arrimos, não são lugares, pessoas aonde nós podemos chegar e falar com ele, abrir, sentir mais à vontade. Olha, a consciência divina, Deus, a espiritualidade, programa as coisas dessa forma. Se nós já estamos pensando quem desencarnou, nós não estamos prejudicando, não. Nós estamos mantendo um processo de conexão muito maior já, que depois nós vamos encontrar. Imaginem as pessoas do nosso carinho, do nosso convívio com o desencarnar, estão lá para nos dar apoio, o ninho, a casa.
Olha, nós temos casa do outro lado lá. Podemos ter certeza que sim. Nós viemos de lá. Nós temos grupos familiares, às vezes que nem conhecemos aqui, presentemente nessa encarnação, mas que estão de lá. Quando nós desencarnarmos, vão encontrar aqueles seres queridos. Sempre uma turma fica de lá e a outra vem para cá. Um dá apoio ao outro. Nós estamos extremamente protegidos, estamos na melhor forma possível para nos dar conforto. Então, pensar em parentes que já foram, com carinho, isso é até um dever nosso, que nós estamos ligando a ele e já mantendo o processo cada vez mais forte, né, para a nossa desencarnação. É uma bênção encontrar esses companheiros, esses entes queridos, amados demais, que nos dá conforto. Isso é conforto espiritual. Isso é amor, isso é carinho, gente. Isso é harmonia. Podemos ter certeza que aqueles que nós amamos vão nos acolher, sim. Isso é muito bom, né? A gente chegar na viagem e encontrar uma pessoa do nosso convívio ali para nos abraçar, nos dar conforto, é assim. Tá? Mas agora a questão é o seguinte, outra pergunta. Já ouvi dizer que aqui na casa que é quando desencarnamos, somos atraídos para um lugar que temos afinidades. Pode então ser que não encontremos com os nossos familiares? Isso pode ocorrer também, sim. Porque, às vezes, as pessoas que nós amamos, nós estamos numa dimensão, numa vibração ou numa condição evolutiva tão diferente que pode ocorrer isso, né? Da gente imediatamente desencarnando, não encontrá-los. Mas isso não impede do encontro, não. Eles podem vir de dimensões muito mais elevadas que nós estamos para nos visitar. Isso acontece. Por que não? Somos entes queridos, somos pessoas que temos o carinho com eles, eles temos conosco. Se eles estiverem em uma outra dimensão que nós não percebemos, pode ter certeza que eles vão vir nos abraçar, vão vir nos dar apoio, estão junto conosco, faz parte da família espiritual, sim, tá? Sem problema nenhum. E para terminar aqui a terceira, quais as chances de encontrar os entes queridos desencarnados? Todas possíveis. Já estamos ligados pelo amor e pelo compromisso. Podemos ter certeza que sim. Por que Deus, por que a espiritualidade, as leis divinas, vai nos tirar essa segurança? Se são pessoas que estão constantemente ligadas em vidas, né, aqui na Terra, lá do outro lado, esse laço continua. O laço, a família espiritual é muito mais forte do que os laços de parentesco sanguíneo. Essa família espiritual é a verdadeira família nossa. Então, nós vamos encontrar, sim. Pode ser que em alguns casos demore, devido às condições, né, vibracionais e evolutivas de cada um. Mas vamos encontrar, sim. Aquele que nós amarramos, vamos dizer, pelo carinho, pelo amor, pela amizade, jamais se desfaz. Muito pelo contrário, fica cada vez mais forte. Teria como, no período do sono, o espírito se manifestar e mostrar um presságio, um futuro acontecimento? Pode. Nós já afirmamos aqui anteriormente que a reunião mediúnica é o laboratório que atualiza a doutrina espírita. Se nós fôssemos esperar a publicação de um livro para atualizar, pode demorar muito e pode nem a gente ter tempo, né, nem receber essa atualização. Então, é a reunião mediúnica. Já ocorreu várias vezes conosco, na reunião mediúnica, pessoas que passam por um acidente e vão ficar num estágio de paraplegia, ser retirada do hospital, né, em sono, levada à reunião mediúnica para ela conscientizar da situação que ela vai ficar. Então,
A pessoa está lá no hospital internada, em estado de coma, ou no estado qualquer, a espiritualidade adormece ele, leva ele até a reunião mediúnica para que ele seja conscientizado que ele vai ficar naquelas condições, né, numa condição de paraplegia. Por que isso aí? Porque muitas vezes a vítima, né, de um acidente ou coisa semelhante, ele pensa em suicidar. E o suicídio é terrível, por isso ele vai lá conscientizar, vai ver o porquê que ele passou por aquela situação, por que a paraplegia dele. Porque ele não vai continuar andando. Então acontece isso aí, e num desses casos, a pessoa virou para mim, falou assim para a gente, mas a minha namorada vai me largar. Aí nós mostramos para ele, olha por que ela não pode te largar. Em vida anterior, ele juntou com essa, que hoje é a namorada dele, e cometeu uma tentativa de homicídio contra um indivíduo, e o indivíduo ficou paraplégico. Então os dois armaram para que isso acontecesse. Então ela tem que cuidar dele agora, porque na vida anterior ela foi articulou a situação. Então estão envolvidos nessa situação. Então pode muito a pessoa adormecida, ela, né, ser levada a uma reunião mediúnica e fazer isso aí, né, ter essas condições. Pode acontecer, pode trazer uma informação qualquer de necessidade. Então, tudo é possível. Vamos dizer que isso acontece? Nós nunca tivemos essa experiência de alguém dormindo fazer isso, mas pode acontecer? Pode. Mas por que, se ele tem esse poder de revelar, por que ele vai dormir para revelar? Nós temos afirmado, nós temos tido a felicidade de ter aqui da casa nos favorecer com um estudo aqui na sexta-feira. Respondendo aquela pergunta, completando a minha parte, né, Abraham Lincoln falava que o sábio reconhece a extensão da sua ignorância. E Joana de Ângeles fala que sabedoria, o sábio reconhece a grande área que tem pela frente, faz mais do que fala, e age mais, faz mais do que fala, age, me faltou a memória agora, o complemento disso aí. Mas é nesse sentido também, nós sabemos a grande distância que tem pela frente. Então, quem chega à doutrina espírita e tem a oportunidade sublime de poder fazer um trabalho de palestra numa casa espírita, ele deve agradecer. O Ives lembrou muito bem aqui, para que se realize uma pergunta e respostas aqui, muitas pessoas trabalharam aqui. Foi falado aqui antes que 3 plateias nos assistem, vocês, a internet e o mundo espiritual. Então, quando nós estamos aqui, o mundo espiritual está nos trabalhando para que nós possamos trazer a melhor informação para vocês. Então, há um trabalho hercúleo do mundo espiritual também, nos preparando para isso. Então, a vaidade, o orgulho, não cabe na nossa situação, não. Nós temos que estar conscientes do acréscimo de responsabilidade que é para nós estarmos aqui nesse momento, podendo responder alguma coisa da doutrina espírita. Então, não é motivo de orgulho, não. Motivo de agradecimento a Deus. E isso não é só aqui, não. Quando eu troco a minha casa, quando eu troco o meu carro, quando o meu filho passa no vestibular, em vez de eu falar que fiquei orgulhoso por essa situação, eu devo falar, eu agradeço a Deus porque isso aconteceu. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Certo? Então, tudo pode acontecer. A espiritualidade tem esses recursos. Aquele que tem, o pressentimento de uma catástrofe, de uma situação qualquer que pode melhorar, que pode prejudicar o coletivo, por que ele vai esperar o sono, para falar? Ele vai buscar, através da força da imaginação, que nós temos afirmado nos nossos estudos aqui na sexta-feira, que é a maior força que nós temos, buscar dentro de nós mesmos essas intuições para que nós possamos ajudar em alguma coisa,
quando está programado alguma coisa no mundo espiritual, seria muito mais lógico ele buscar essa força da imaginação, através da mediunidade, ele passar essa informação do que esperar dormindo para informar. É o nosso raciocínio. Obrigado. Pergunta que nos chega é bastante complexa e difícil. Confesso a vocês que é difícil aqui, qualquer coisa, vocês me dão um socorro aqui. Vocês não têm dó da gente, né? Pergunta diz assim: boa noite. Sabendo de toda a violência ocorrida durante a ditadura militar em nosso país, e que geralmente em ditaduras impera o autoritarismo seguido de violência, o que a espiritualidade já disse sobre esse tipo de regime? Como lidar com pessoas que acham que nosso país necessita de uma intervenção militar para resolver os problemas? Obrigado. Bom, como lidar com as pessoas que têm esse tipo de opinião é com respeito. Eu acho que qualquer tipo de opinião no campo da sociologia, no campo da ciência política, da filosofia, ela tem que ser respeitada acima de tudo. Porque cada um tem um ponto de vista diferente, de acordo com a sua consciência, com o seu nível de instrução, com o seu nível moral. Então, a gente deve se posicionar diante das mais diferentes tipos de opinião com respeito. Agora, o que a espiritualidade diz de violência, ditadura, de guerras? No capítulo do Livro dos Espíritos, intitulado Lei de Destruição, na pergunta 728, pergunta o seguinte, Allan Kardec indagando a espiritualidade: a destruição é uma lei natural? E a espiritualidade responde que sim, mas a destruição que a humanidade concebe aos olhos da espiritualidade nada mais é do que uma transformação no aperfeiçoamento dos seres e do mundo. Então, por mais catastrófico que possa nos parecer determinado regime, a gente tem que reconhecer que aquilo é transitório e que aquilo ali precede uma transformação que virá em seguida. Toda agitação, ela sinaliza uma transformação. Toda a crise, toda convulsão, ela indica uma renovação. Então, quando a gente se vê o meio político agitado, né, o meio socioeconômico em crise, a gente pode ter certeza que nos bastidores das movimentações de todos os acontecimentos sociais, há uma espiritualidade participando dos processos evolutivos da humanidade. A gente não pode esquecer, por mais que a gente se veja mergulhado na mais obscura crise, que o governador planetário nosso é Jesus. E ele que está no leme, movimentando, assistindo, né, controlando todos esses processos de agitação humana. E a espiritualidade superior reconhece a transitoriedade disso. Mas, enquanto a espiritualidade tiver algo a se aprimorar, tiver algo que precisa ser melhorado, a questão da destruição ainda vai ser um imperativo. Na pergunta 733 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec ele pergunta à espiritualidade o seguinte: chegará um dia que a destruição deixará de existir entre os homens? E a espiritualidade responde: sim, quando o espírito se sobrepor à matéria. Então, quanto mais o espírito, dentro da evolução humana, se sobrepor à matéria, mais enfraquecido e com menor frequência nós vamos perceber os processos de agitação social, os processos de destruição. E aí eles ainda dão um exemplo. Eles falam assim: é por isso que, quanto mais avançada é uma sociedade, mais sensível ela se torna com os problemas.
e mais atuantes também, elas também se tornam na resolução dos problemas. Mas essa atuação é uma atuação mais de cunho individual, de retificação da postura, do que de exercício político. Porque o primeiro exercício político, ele se dá no nosso raio de ação ali mais estreito. Porque muito daquilo que a gente julga e que a gente aponta como dificuldades de corrupção, de escândalo, existe na nossa esfera individual também. Então, é a partir dessa mudança que a gente vai prestando o nosso contributo à renovação da humanidade. Mas os processos de agitação, de perturbação, de destruição para uma renovação, eles ainda são necessários dentro do momento evolutivo em que a humanidade se encontra. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, como você disse. Olha, nós temos, como o Yves nos disse, nós temos um executivo de alto padrão, que é Jesus. Deus confiou a Jesus o controle do planeta Terra e dos espíritos que estão aqui. Olha, Deus não falha. Ele sabe perfeitamente a quem Ele confiou. Então, podemos contar com a vitória, com a harmonia, com o equilíbrio. Agora, aparentemente, igual você está dizendo aí, as coisas parecem estar fora de controle. Não, senhores. Na nossa visão, pode sim. Mas na visão da espiritualidade, e quem controla e quem trabalha, organiza e governa este planeta no aspecto espiritual, não. Está tudo devidamente aonde tem que estar e os acontecimentos. Nós desconhecemos a história na própria Terra encarnada, que nós encarnados no planeta Terra, na nossa dimensão. Imagine fora, existe a história espiritual que nós desconhecemos ainda, que abarca a vida fora da Terra, nas outras dimensões, que é a história do ser humano também, mas como espírito, sem a veste carnal. Olha as vidas que nós tivemos, todo esse complexo que está sendo trazido. Quando volta essas pessoas que estão aí, nós estamos aí, nós perdemos a conexão com tudo isso. Nós não sabemos, não temos um ponto de vista, vamos dizer, holístico, global, para analisar isso de uma certa forma. Achamos que, no nosso ponto de vista, poderá estar fora de controle. Não está. Quem está no comando sabe o que faz. Nós que não temos visão para perceber tudo isso aí, né? Essa complexidade total. Bom, boa noite. Uma pergunta aqui que chegou agora para nós. Vocês falam sempre que o espírito desencarnado tem conhecimento de atos de encarnações passadas. Gostaria de saber se a memória do espírito retorna desde sua criação ou é somente de algumas encarnações. Olha, nós temos um processo de esquecimento que é uma bênção. Digo de novo, uma bênção. Porque nós temos um juiz muito severo dentro de nós, que usa a pena de talião, da maneira que nós agimos, nós mesmos nos cobramos e nos punimos. Então, isso é tão forte dentro do espírito que a justiça divina faz da seguinte forma: anestesia, faz com que nós esqueçamos, às vezes, atos que nós cometemos, que aquilo possa prejudicar a própria harmonia, o equilíbrio atual que nós temos, aparente. Então, aos poucos que vão o quê? Soltando dentro da medida que nós temos condições de suportar e de vencer e trabalhar aquilo e aprender com aquilo. Nunca que vem de uma só forma. Então, quando nós desencarnamos, será que nós vamos conhecer outras vidas, outras situações? Alguma coisinha podemos sim, se nós tivermos condições, estrutura para que isso possa aflorar, algumas reencarnações poderão até ser lembradas,
mas com uma certa segurança para aquilo que nós ainda estamos muito frágeis, não venhamos a desorganizar, a desequilibrar. Não há o porquê disso. Então, é muito seguro, tudo está sob controle. Lembro de um caso, não estou lembrado qual que é o livro onde eu li isso aí, possivelmente os companheiros podem me ajudar aí. Dois espíritos extremamente ligados ao bem, trabalhadores valorosos, trabalhadores mesmo, se sacrificando em favor da comunidade, chegaram num certo ponto que, não sei, acho que a vaidade chegou um pouquinho perto deles, sabe? E eles quiseram, de uma certa forma, conhecer mais coisas de vidas passadas. E os próprios mentores deles falaram, olha, não convém, não é seguro. Por enquanto, não. Ah, mas nós já estamos numa condição bem melhor, sinto equilibrado para poder conhecer mais coisas profundas. Não, não convém. Insistiram tanto, mas tanto, que eles resolveram trazer mais um pouquinho só. E fizeram a regressão. Quando eles começaram a perceber o que eles tinham feito, imediatamente eles pediram que parasse e não queria ver mais nada. Que eles eram atos que eles tinham cometidos, que aquilo ali eles não suportavam mais de voltar aquilo na memória. Eles não tinham condições de equilíbrio. Então, a questão de lembrar de outras reencarnações, existe um mecanismo de segurança espiritual. Vem quando a pessoa tem condições, aos pouquinhos, de resolver, e aquilo não venha a ser, em vez de trazer benefício, desequilíbrio, não vem. É aos poucos, devagar. Duas coisas. Eu comecei a falar aqui do pensamento de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala que o sábio reconhece a grande extensão que tem pela frente, faz mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, não é motivo jamais de vaidade. Primeiro, que o palestrista espírita não está num grau de sabedoria que Joana de Ângeles nos fala. E segundo, que é como nós falamos, um acréscimo de responsabilidade. O Ives falou também da pergunta difícil que veio ali sobre o regime militar. A espiritualidade, em reunião mediúnica, nos orientou que todo regime autoritário é ruim para o povo, traz consequências negativas para o povo. Agora, está na hora de nós esquecermos, perdoarmos aqueles que tomaram as atitudes em 64. A pena máxima no Brasil é 30 anos. A pena máxima no Brasil é 30 anos. Então, se eles erraram, a maioria já faleceram e hoje estão no mundo conscientizado, no espiritual, conscientes do que fizeram. Então, a necessidade desse perdão. Se nos é dado segundo as nossas obras, com certeza, então, se melhorarmos, evoluirmos, dia a dia, nem que seja 1 milímetro, modificaremos essa lei divina. Não, dado segundo as nossas obras, é uma lei divina, eu vou receber conforme as minhas obras. Mas, se eu crescer, eu estou atendendo à lei de progresso. Eu estou fazendo, o dever de casa, atendendo à lei de progresso. Cada milímetro a mais caminhado, merecemos mais, não é mesmo? Então, vamos caminhar a metros fácil ou não? Essa lei é flexível, graças a Deus. Não, a lei de Deus não é flexível. Deus criou leis que fazem com que Ele esteja presente em todos os lugares e a todos os momentos. Ele não vai revogar a lei que Ele foi criada para atender em particular esse ou aquele. Então, a Deus vai me perdoar. Não, Deus não perdoa, Deus ama. Quem ama não perdoa. Ama. Então, Ele criou as suas leis, eu é que tenho que me perdoar porque eu errei para que eu possa começar uma nova etapa na minha vida. É esse o raciocínio. A lei divina nunca vai ser modificada. Se nos é dado segundo as nossas obras, nós nunca devemos duvidar da palavra de Jesus. E foi Ele quem nos disse isso aí. Também foi nos orientado na reunião mediúnica, quando nós falávamos sobre uma situação acontecendo
dentro de pessoas espíritas, né? Então, a espiritualidade falou para uma pessoa, você nunca deve duvidar da palavra dos espíritos que estão em função de orientar. Espíritos. Então, quando nós escolhemos uma mediunidade de um Divaldo, de um livro que veio através do Divaldo, um ditado por um espírito tipo Joana de Anjos, tipo Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, através do Chico e de sua pleide de espíritos que trabalhavam com ele, nós não devemos duvidar desses espíritos. Então, jamais a lei será modificada para alterar as nossas obras. Eu vou receber conforme as minhas obras. Isso é lei, isso é lei. Mas a lei nunca será modificada, a lei divina nunca será modificada. Obrigado. Tem uma pergunta que nos chegou aqui e está dizendo que é urgente a resposta porque depende muitas vidas, né? Mas eu já queria falar de início para a pessoa que formulou essa pergunta, procurar o Departamento de Assistência Espiritual da casa para conversar com maior detalhes, né? E para ser atendida de uma forma melhor também. Pode um obsessor atacar uma pessoa próxima para atacar sua vítima, no caso o obsediado? Pode sim, porque Allan Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, ele fala que as motivações que levam um espírito a obsediar outrem são vingança, né, por males que a gente cometeu no passado contra ele, ou então um simples desejo de fazer o mal, né, por inveja do bem. Ele até usa essa terminologia. Às vezes os espíritos são invejosos daqueles que se propõem a melhorar interiormente e daqueles que estão logrando êxito nesse trabalho de autotransformação. Então, como eles se veem impossibilitados dessa mesma transformação, não que eles sejam impossibilitados, mas eles se enxergam impossibilitados. Então, eles atacam, eles agridem, eles perseguem. Mas, na maioria das vezes, é por pendências nossas, por débitos que a gente traz do passado. Então, nesse sentido, um espírito pode sim atuar sobre uma pessoa que esteja próxima de nós, a fim de que possa estar nos atrapalhando. Por quê? Qual que é o método que um obsessor ele se utiliza para incidir sobre alguém? A questão da sintonia. Então, muitas vezes, dentro de um lar, por exemplo, nem sempre a sintonia de todos estão elevadas ao ponto de estarem recebendo somente influências positivas. Então, se a vibração de um cai e ele se sintoniza com o obsessor espiritual de alguém daquele núcleo familiar, pode sim haver um contato, uma influenciação, a fim de que indiretamente a sua vítima possa ser atingida. Só que a palavra vítima é um pouco equivocada no processo da obsessão, porque não existe vítima e nem algoz em processo obsessivo. Porque o processo obsessivo ele só acontece por uma sintonia de forças negativas que se equivalem. Então não há nenhum coitadinho, vamos dizer assim, num processo obsessivo, não. Há sim pessoa que ofereceu brecha, que ofereceu um campo favorável para a proliferação das ervas daninhas da obsessão. Então, um espírito ele pode atrapalhar um outro através da influenciação de terceiros. Mas isso muitas vezes acontece para fortalecer também aquele alvo do espírito obsessor nos seus bons propósitos e na sua capacidade de desprendimento, de entendimento e de renúncia. Por quê? O Chico Xavier, por exemplo, quando ele publicou o livro Parnaso de Além-Túmulo, ele sofreu com um processo de obsessão indireta, vamos dizer assim, de espíritos que obsidiaram seu irmão na época, e o irmão dele foi na imprensa falar que aquilo era plágio, que o Chico lia muito e influenciado por espíritos do mal para atingir o Chico.
Mas isso aconteceu pelo fato que até Emmanuel permitiu, a espiritualidade permite, para que a gente possa ser testado também dentro dos nossos bons propósitos, dentro da nossa fortaleza. Então, vem também com o objetivo de fortalecimento. Mas os espíritos podem, sim, influenciar aqueles que estão em torno de nós para nos atingir. Principalmente quando eles não querem nos ver, né, trabalhando no bem, quando eles não querem nos ver entregues a bons propósitos. Então, influencia um daqui que começa a implicar de eu ir na casa espírita, começa a influenciar outro aqui que começa com cobrança exagerada, começa a influenciar ali. Então, assim, a sutileza dessas influenciações, elas acontecem, mas elas ocorrem para que a gente possa retomar e redobrar a nossa vigilância, para lidar bem com esse processo todo aí. Mas procura a direção da casa para maiores esclarecimentos. Eu agradeço aí a todos pela paciência de estarem aqui estudando conosco. Até uma próxima oportunidade.